Glória a Deus, amém? Irmãos, com essa voz da Cláudia tão mansa, doce, calmou ainda mais nossos corações na presença do Senhor, não é verdade? Amém? Coloca a mão aí no teu coração, diga obrigado, Jesus, obrigado por essa noite, pela tua presença, Deus, obrigado, Deus, nós somos gratos a Ti. Vamos comemorar, Pai, a Páscoa esse final de semana. Nós conhecemos como cristãos a verdadeira Páscoa. Ele ressuscitou, Ele vive e Ele está entre nós. Pai, nós vamos comemorar o verdadeiro sentido, Senhor, e por isso nós estamos aqui, porque o véu se rasgou, Deus, e tudo se fez novo em nossas vidas. A novidade de vida no meio daqueles que creem. E nós cremos, Senhor, que Tu estás em nosso meio e que Tu se manifesta entre nós. Nós cremos, Pai, que esse culto não é apenas designado um nome, fé e milagres, mas nós cremos que, se nós cremos, nós vemos o milagre do Senhor sobre nossas vidas. E nós temos fé, Jesus. Nós acreditamos no Senhor. Acreditamos em quem Tu és. Acreditamos na palavra revelada. Acreditamos no agir do Espírito Santo. Acreditamos, Senhor, cremos. E Tu farás grandes coisas entre nós essa noite. Amém? Deus é, fala para o teu irmão, Deus é contigo. Dá um abraço nele aí do lado aí, dá. Diz, Deus te ama, Jesus te ama. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é bom demais. Deus é bom, não é, Alexandre? Você está aqui porque a bondade dele alcançou, a misericórdia dele te alcançou. Amém? Ele é bom demais. Tem coisa melhor do que servir Jesus, irmão. O povo pula aí fora, precisa beber para se animar, precisa se embriagar, precisa se drogar, irmãos. A gente só precisa viver a palavra para ser feliz em Jesus. Diga, a alegria do Senhor, ela é minha força. Deus é um Deus que trabalha, irmão. Ele é um Deus que vive dentro de você. Você não precisa de atrativos, você não precisa de circo. Você só precisa mergulhar na presença dEle, amém? Eu estava meio pensando, meu Deus, o que eu vou trazer nessa mensagem hoje? E eu lembrei da mensagem da pastora Carol, que ela pregou no livro de 2 Reis, capítulo 4, no domingo. Algo tremendo, irmãos. E eu gosto assim, quando uma pregação fala muito com a gente, eu vou ver o contexto do que aconteceu antes, né? A história para chegar naquele lugar, naquela parte ali. E eu estava lendo a palavra do Senhor, fui ler o livro de 2 Reis, comecinho, até estava rindo que no capítulo 2, fala quando o profeta Eliseu, alguns jovens zombaram dele, né? Chamaram ele de calvo, careca. Eu estava até rindo, porque as pessoas costumam zombar de mim. Eu vou falar, tome cuidado, não zombe do careca não. E aqueles jovens morreram. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, olha o que acontecia, olha como era o juízo de Deus naquela época, com quem zombavam, com quem era de Deus, com quem caminhava com Deus. E Deus me trouxe uma palavra que está lá no versículo 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1, deixa a tua Bíblia aberta, 2 Reis. E eu busquei um tema para essa mensagem, e Deus trouxe o Deus que trabalha no invisível. Eu digo, Deus que trabalha no invisível. E existe algo, irmãos, que ele machuca muito mais do que a dor, do que um tapa, do que um beliscão, do que um puxão de orelha, irmão Silvio. Algo que machuca muito mais, que dói muito mais, mas na vida do cristão, irmãos, na vida do crente, diga assim, eu sou crente. É quando você olha, irmãos, para a circunstância e você pensa que Deus ele não está fazendo. É quando você vem para a igreja, você ora, você busca, você jejua, você se consagra, você lê a Bíblia, você participa do estudo bíblico que o pastor Milton está na frente toda quarta-feira. Você vai para a célula, você vem no culto de domingo e você se depara com a mesma situação, quem sabe que você já vive há tanto tempo. Isso dói na vida de muitos cristãos. E isso leva muitas pessoas a saírem da presença de Deus, achando que Deus não está trabalhando, achando que Deus está em silêncio.
Mas olha assim, fala assim: Deus ele não se cala. Deus ele trabalha quando ninguém vê. Deus ele trabalha não porque você é bonitinho, não porque tua mãe passa o melhor perfume em você ou você usa a melhor roupa. Deus trabalha porque ele é Deus. Sabe o louvor que nós louvamos aqui? Se Deus fizer, que fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Não adoro pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Independente da circunstância que você viva hoje, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Porque às vezes quando Deus ele não está falando, parece que o crente não se anima. Quando ele não sai dele, ele pensa assim: meu Deus, que palavra, falou de uma forma tremenda ao meu coração e não me confrontou. Parece que ele não se anima. E eu quero te falar uma coisa: o silêncio de Deus nunca foi ausência, ele sempre foi um trabalho de Deus, no invisível. Não sei o que você está passando hoje, não sei o que a tua vida está passando hoje, mas Deus ele está trabalhando, irmãos. Deus ele está agindo, Deus ele está fazendo. 2 Reis capítulo 3 versículo 16, diz a palavra do Senhor. Diz assim: este disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuvas, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas suas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Presta atenção nessa palavra. Eu vou contar uma história para vocês essa noite. Uma história bíblica, real, verdadeira. Não é um conto fictício. É algo que é real, aconteceu. E prova que o manifestar de Deus é algo sobrenatural. Quando Deus ele fala para você fazer algo através da palavra dele, você precisa ser obediente, confiar e esperar. Independente do tempo que passe, você precisa crer que Deus ele vai fazer. Agora imagina a situação aqui: três reis, 2 reis de Israel e um outro rei que politicamente tinha aliança com esses reis. Primeiramente eu quero falar de um rei de Israel chamado Jorão, filho de Acabe e filho de Jezabel. A Bíblia diz que esse rei e os seus pais fizeram aquilo que era mal, mas diz que ele não fez aquilo que era tão mal como seus pais fizeram. 2 homens, um homem que se levantou para fazer também aquilo que era mal. Um homem rei de Israel, rei do norte, se levantou para que fosse guerrear contra o rei de Edom, contra o rei que era poderoso, contra o rei que queria destruir Israel, que queria destruir tudo aquilo que foi erguido durante o tempo de pessoas que buscavam ao Senhor, pessoas que se consagraram. E aquele homem se levanta contra o povo de Israel. Aqui diz a palavra do Senhor lá no começo: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. E diz a palavra do Senhor que então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel. Tendo porém morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra Israel. O rei de Moabe então se levantou, porque Acabe morreu e não existia mais uma aliança, se levantou. Então quando algo ruim se levanta contra você, você precisa se posicionar de alguma forma, amém? Quando as lutas estão vindo contra você, você precisa se posicionar. Você não pode ficar parado diante das lutas. Então aquele rei, ele precisava fazer alguma coisa, porque agora um rei que tinha aliança se levantou. Deus começou a falar muito forte comigo sobre alianças que são quebradas. Quando alianças são quebradas, irmãos, há uma circunstância muito grande que acontece através disso, Alexandre. Consequências grandes. Então tome cuidado com quem você faz aliança hoje, e tome também cuidado quando você quebra uma aliança. Nós precisamos tomar muito cuidado. Aquele homem então, aquele rei, sabia que precisava se levantar, porque não existia mais uma aliança, pastor Milton.
Ele precisava se posicionar, fazer algo. Ele busca quem? Josafá, o rei de Judá, o rei do sul de Israel. Ele foi até aquele homem e falou: olha, o rei agora de Moabe vai vir contra nós, vai vir contra a gente, então a gente precisa fazer uma aliança. A gente precisa se levantar aí contra aquele povo. E Josafá, que era um rei que tinha um coração bom, era bondoso, ele faz uma aliança também, diga: aonde tu fores eu vou então. Se fores para a guerra eu preciso ir com você. Por quê? Porque ele vai vir contra Israel. Então ele não vai destruir apenas o norte, ele vai destruir também o sul. Entenda uma coisa, irmão, Deus começou a falar comigo dizendo que quando lutas se levantam contra a nossa casa, independente do posicionamento cristão, se tem alguém que não é cristão ou se tem alguém que é, eu como cristão preciso me posicionar pela minha casa. Independente se eu tenho um filho que não é crente, sabe, Alexandre? Independente se você tem um marido que não é crente, ou independente se você tem uma esposa que não é crente, dentro da tua casa, o cristão ele precisa se posicionar. Quando o diabo todos os dias se levanta para vir ao teu encontro, para matar, para roubar e para destruir o que Deus tem contra você, tem com você, que Deus não tem contra você, perdão. Você está entendendo, irmãos? Então alguém precisa se posicionar. E Josafá pegou Patrícia e falou: eu vou me posicionar. Ainda que Josafá tenha feito algumas alianças erradas, mas ele era um homem de Deus. E não significa que um homem de Deus não erra, irmãos. Pelo contrário, o único que é perfeito que está sobre nossa vida se chama Jesus. Ele que me resgatou do pecado, da mão do pecado, que me deu uma nova mente, que derramou o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua vida, e agora você é chamado filho de Deus, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele se levantou, ele falou: eu vou contigo, eu preciso ir contigo, senão eles vão vir e vão destruir aqui, ó, o reino também do sul, Judá. Então eu preciso me posicionar, irmãos. Cadê os crentes que se posicionam, que estão nesse lugar? Você é aquele que precisa se posicionar dentro da tua casa, irmão. Você é aquele que precisa se posicionar diante das circunstâncias que têm se levantado contra a tua casa. Amém? Diz lá no 6: por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez exista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? E respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Responde ele: pelo caminho do deserto de Edom. Irmãos, olha que tremendo. Parece que tudo na vida do cristão, toda luta que a gente vai enfrentar, parece que começa no deserto. O ministério de Jesus, quando Jesus se levantou, Jesus teve que ir para onde? Para o deserto, para ser tentado. E tudo na vida do cristão parece que começa no deserto, irmãos, mas não significa que vai permanecer no deserto, porque o deserto é lugar de forja na vida do cristão. É lugar de fogo, de sequidão, que Deus ele forja pessoas mais fortes, pessoas que vão se levantar mais forte para enfrentar as batalhas. É como você vai se levantar mais forte para poder enfrentar, diga amém, os desafios. E sabe qual era a realidade do deserto naquela época? Temperaturas extremas, irmãos. Eu estava bem ali ministrando, teve uma hora que eu estava suando tanto, e começou a cair suor no meu olho, e eu fechei o olho ardendo, com medo de errar aqui a nota, enxugando ao mesmo tempo, um calor. Agora imagina no deserto. Agora imagina no deserto, aquele povo, ele foi para onde? Para o deserto. O exército inteiro no deserto, ele poderia o quê? Morrer, por falta de suprimentos, porque deserto não tem suprimento, irmão. Mas deserto também é lugar de milagre. Ainda que não tenha suprimento, é lugar que o Senhor ele se manifesta. É lugar que Deus se manifesta. Foi muitas das vezes na minha vida no deserto, irmãos, que Deus ele se manifestou. Deserto que às vezes nós passamos dentro da nossa casa, as lutas que nós passamos dentro da nossa casa. Porque quem nunca passou por uma luta que atire a primeira pedra. Quantas lutas nós não passamos, quantas lutas eu lembro que eu passei. Mas no deserto Deus manifestou a glória dele. A glória foi manifesta. Amém?
Aí a Bíblia diz que eles vão lá, continuando o texto. Então perguntou Jorão: por que caminho iremos? Ele falou: deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Foram para onde? 3 loucos, irmão. Foram para o deserto, pastor Milton. 3 loucos. E quando eles foram para o deserto, 7 dias se passaram, irmão. O que aconteceu? Acabou a água, acabou o suprimento, acabou a comida. E o que iria acontecer, irmão? Irmão Silvio, você tem umas meninazinhas na sua casa que comem bem, irmão? Comem bem com essas menininhas pequenas? Gostam de uma carne, de coisa boa? Porque a Juliana só posta bolo, todo dia faz um monte de bolo. Diz: meu Deus, essa casa come bolo demais, pão demais, meu Jesus, salgado demais. E eu já fico imaginando que essas meninas comem tudo muito. E se faltar, irmão, o que vai acontecer? As crianças vão o quê? Chorar, primeira coisa. Quando não tem algo para dar, irmão, vai chorar. Vocês já passaram por alguma situação que um filho foi em algum lugar, pediu alguma coisa e você não tinha dinheiro para comprar para a criança? Que a criança parece que olha para aquele doce, Patrícia, com um desejo tão grande no coração, e você como um pai, você como provedor, você às vezes não tem a condição de dar para aquela criança. Quantos já passaram por isso? Que levanta a mão. Eu já passei por isso, irmãos. Acho que todos nós passamos um pouquinho disso. Agora imagina, irmãos, aquele povo chegaram no tempo que acabou o suprimento, Alexandre. Acabou o suprimento, acabou a água, acabou a comida, e agora? Aí aquele povo se perguntou o que? Josafá, um homem de Deus, irmãos, ele pegou e abriu a boca e falou assim: e agora? O que vai acontecer? Será que Deus trouxe a gente para cá, para esse deserto, para que a gente morra nesse deserto? Porque às vezes a gente, como crente, se pergunta assim: meu Deus, será que Deus está me levando para a igreja para quê? Para me continuar nessa situação, continuar nessa luta que eu estou passando, continuar vivendo essa circunstância? Olha para o teu irmão e diga assim: não, irmão. Diga: não. Diga: Deus te trouxe para esse lugar para você ter novidade de vida e aprender a confiar num Deus que trabalha mesmo no invisível. E aqueles homens pegaram e falaram: meu Deus, por que trouxe a gente para cá? E aí começa ali, irmão, um debate na mente, uma luta dentro da mente do ser humano. As lutas maiores acontecem, irmão, não pensa que é porque falta o dinheiro para te pagar a tua luz, porque pode faltar comida na tua casa, mas as principais lutas, elas começam na tua mente, quando tu começa a duvidar de quem Deus é na tua vida. É quando você entra a dúvida, diz assim: será que verdadeiramente eu estou no lugar certo? Parece que quando eu estava no mundo era tudo melhor. Parece que não faltava dinheiro, parece que para tudo eu dava um jeitinho ali brasileiro, sabe, irmão? E conseguia conquistar algo, e parece que com Jesus está mais difícil. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: sabe o que é isso, irmão? Diga assim para ele: falta, não, todo mundo vai falar, diga assim: falta posicionamento e fé. Eu preciso crer, irmão. Eu preciso acreditar. Eu sirvo um Deus das causas impossíveis, amém? Eu sirvo um Deus que faz, um Deus que age, um Deus que não me abandona, um Deus que não me abandona independente de como eu esteja vivendo. Ele quer me resgatar todos os dias, amém? E a crise, irmão, a crise, entenda uma coisa: a crise, ela revela a sua fonte. A crise vai revelar de que água tem jorrado dentro de você. A crise que tu passa hoje, ela começa a revelar quem você é. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da circunstância? Quem é você? Qual ação você vai tomar? Que pensamento você vai tomar diante dessa situação? E a crise, ela revela a sua fonte. 2 Reis 3:11 diz assim, no 3:11: perguntou porém Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Olha só, aí vem a chave, irmãos. Ali ele procurou por um socorro, por uma ajuda, e naquele tempo a ajuda era o profeta, amém? O profeta era a voz de Deus na vida do povo. E hoje, mediante as circunstâncias que você passa, por onde você tem buscado ajuda? Aonde tem sido o teu socorro bem presente na hora da tua angústia? Aonde você levanta a sua voz e clama no teu momento de dor? Aonde tu tem buscado, irmão? Pergunta para o teu irmão, sacode ele aí para acordar ele. Em nome de Jesus. Sacode ele aí, sacode, irmão. Pergunta: aonde você tem buscado socorro nos teus momentos de luta? Será que teu socorro tem sido
Como a Bíblia já fala também, uns confiam em carros, outros confiam na força da sua mão. Sabe que o pastor Lídio pensava assim, ó, pastor Lídio não, que é homem de Deus, né? Mas se fosse um homem, outro homem forte, falava assim: eu confio no meu braço, eu resolvo tudo na força do meu braço, meu irmão. Vou lá, se for trabalho, amém, tem que trabalhar mesmo, irmão. Não. O outro fala: não, eu confio na minha intelectualidade, sou um homem estudado, estudei 3 faculdades, Harvard, me formei nos melhores cursos, Oxford. Qual outra aí boa aí, Alexandre? PUC, Minas Gerais, posse de casa. Princeton, uau. Estudei nos melhores lugares, irmão Richardson. A minha intelectualidade vai me ajudar nos meus momentos de lutas, porque eu vou ter uma estratégia. Eu sou um homem inteligente. Pessoas pensam assim, irmãos. E a Bíblia tem um versículo que fala, não estou lembrando onde, mas fala que uns confiam em cavalos, outros confiam na força de suas mãos, mas diz assim: mas eu confio no Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Por isso eu confio no Senhor dos exércitos. Ele perguntou: tem algum profeta? Aí, irmão, aí ó, aí quem era o profeta daquela época? Não era nem um Zé Ruela não, irmão. Não era ninguém que vinha para dar profetada na cara dos outros não, pastor Sinara. Aí um homem chega e fala assim: ó, tem um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu, discípulo de Elias, homem de Deus. Aí Josafá já vinha a chave: meu Deus, homem de Deus. Irmão, será que se alguém hoje buscar uma ajuda lá no teu prédio, na tua rua, será que vão pensar assim: meu Deus, nessa rua tem um homem, tem uma mulher de Deus, vamos lá na casa dele que aquela pessoa vai orar pela minha vida, em nome de Jesus. Será que se hoje, irmãos, presta atenção, aqui está uma chave importante para você virar na tua vida. Será que se hoje alguém estiver precisando de algo, como teu vizinho, um parente, vão lembrar de você? Eita, será que vão lembrar do teu nome? Aquele é crente, vou lá. Meu Deus, tenho certeza que se eu bater na porta da pastora Sinara, vai ter um socorro lá, vai ter uma palavra. Meu Deus, eu tenho certeza que se eu for lá onde o Alexandre, lá no, qual bairro tu mora? Santa Rosália, bater na porta do Alexandre, meu Deus, aquele homem vai abrir a porta, vai me dar uma água, a Mari já vai ter um bolo lá preparado, vai me servir. Meu Deus, tenho certeza que se eu for lá em Campestre, meu irmão, vou bater na casa do Silvio, comida boa vai ter, palavra de Deus, irmão, em nome de Jesus, amém? Tenho certeza, irmão, que se eu for cortar meu cabelo lá no Richardson, um pouco cabelo que eu tenho lá, vai ter palavra de Deus, porque lá tem homem de Deus. Se eu for trocar um farol do meu carro, uma bateria, vou parar lá no pastor Elidio. Meu Deus, não vai nem deixar eu sair de lá. Eu tenho um cafezinho lá e pastor Elidio. Em nome de Jesus. Quem troca a bateria é baterista. Amém? Sabe, irmão, nós precisamos ser referência. Lembraram de Eliseu, porque Eliseu, ele era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Foram até Eliseu. Aí quem que vai? Irmão, vocês já prestaram atenção numa coisa? Sempre que tem algo para resolver, sempre tem um bonitinho que quer tomar a frente. Não é verdade? E às vezes aquele que é mais humilde é aquele que Deus, ele já sondou o coração, que ele sonda de todos e sabe que aquele, Deus, ele tem algo especial com aquele que é mais humilde. Aquele que não precisa ser afobado para se apresentar. Sabe, ouviram essa palavra? Aquele apressado, aquele afobado. Aí lá vai Jorão. E quando chegou diante de Eliseu, irmão, Jorão, quando se apresentou, a primeira coisa que Jorão falou: quem que é tu aí para estar aqui, meu irmão? Quem é você? Você é um ímpio, eu vim buscar ajuda comigo. Aí só que Eliseu viu que quem estava lá também era Josafá. E Eliseu já sabia e conhecia quem era Josafá. Sabia que aquele rei era um homem que tinha um coração bondoso. Nós precisamos ter um coração bondoso, irmãos. Nós precisamos estar posicionados diante de Deus. Ele falou assim, ó: não por você, mas por Josafá. Irmãos, olha, entenda uma coisa: Deus salvou uma nação toda por causa que existia alguém posicionado. Porque existia um rei que estava posicionado, irmão. Deus, ele pode salvar a tua casa toda, porque você vai estar posicionado. Deus, ele pode salvar a tua casa, irmão.
Ele falou por causa de Josafá. Aí Deus começou a mostrar as promessas que ele tinha para aquele povo, por causa de um homem, de um rei que era posicionado. Ele não falou do rei de Edom, ele não falou do rei Jorão, mas ele falou: Josafá, sim, esse Deus conhece, esse eu conheço, esse eu sei que ele é, e eu tenho promessa para derramar, eu tenho vitória para entregar para vocês. Aleluia. Levante tua mão essa noite em nome de Jesus. Deus, Ele está levantando pessoas que serão reconhecidas pelos olhos de Deus. Deus, Ele vai olhar para você e vai falar: eu estou olhando, tem o irmão Silvio, tem a irmã Juliana, tem o Alexandre, tem a Sara, aleluia, tem a Patrícia. Esses são meus filhos, e por isso eu derramarei a minha misericórdia sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. E às vezes Deus, Ele dá algumas ordens que não faz nem sentido, irmão. 2 Reis 3,16, olha o que diz a palavra do Senhor. Este disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Aí olha só que coisa mais doida. Fazer cova onde? No deserto, irmão, no vale. Como, irmão? No deserto Deus manda fazer covas. Deus mandou cavar, pastor Milton, aonde não tinha nem notícia que passava um ribeiro ali embaixo, nada, no deserto da sequidão. Falou: só cava. Fala para o teu irmão assim: só cava, meu irmão. Diga: cave mais fundo. Não tem nuvem, não tem chuva, não tem vento, não tinha sinal de nada. Cavar no deserto, primeiro ponto, solo duro. Já foi no deserto, irmão, né? Não pensa que aquele deserto que é só areia jogando na tua cara, não. Era um deserto de solo duro. Aquele deserto de Edom era diferente. Era um solo duro, um solo seco, irmãos. Às vezes tu está pisando em lugares que ao teu ver é seco, a sequidão naquele lugar. Você olha e pensa que não tem mais promessa, que não tem mais sentido, que não tem mais milagre para acontecer ali. E aí que está o erro do homem, irmão. Porque Deus, muitas das vezes, Ele quer te posicionar no lugar, não é para que um lugar mude você, mas é para que o teu posicionamento mude aquele lugar. O teu posicionamento precisa mudar o ambiente onde tu entra, irmão. Sabe, às vezes pensa assim: eu não vou para aquele lugar, não vou, quero mais trabalhar naquele lugar ali, porque o povo não é crente. Aí eu chego naquele lugar, o povo não está falando de Deus, então chega e fala de Deus. Aí pensa assim: não, irmão, eu não vou trabalhar mais naquele lugar, porque eu penso assim, irmão, se o povo lá não é crente, então o que acontece? Pode acontecer de eu ficar atribulado. E aonde entra a luz do mundo e o sal da terra, irmão, aonde entra que o crente, onde ele coloca a planta dos seus pés, precisa mudar aquele lugar. Aí está o erro das pessoas. A gente quer sair do ambiente, pastor Milton, quando Deus, Ele nos posiciona em um lugar para que o ambiente seja transformado. Deus, Ele te coloca em lugares para que lugares sejam mudados, irmão. Histórias sejam mudadas, transformadas, porque um filho de Deus pisou naquele lugar, e através do Espírito Santo Ele te dá sabedoria, para que aquele lugar mude. Então para de reclamar. Tem pessoas que eu conheço, irmão, que não para emprego nenhum, pastor Milton, e está reclamando o tempo todo. Eu conheço pessoas assim, irmão, o tempo todo está reclamando: meu Deus, nada acontece. Irmão, saiu daquele emprego lá, então, eu não estava me sentindo bem naquele lugar, e isso e aquilo. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos, nem tudo é conforme, a tua vida não é algodão doce e pudim, não, irmão. Você passa por luta, meu filho. Lógico que existe limite para tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que ter sabedoria e discernimento, mas a gente não tem que ter. Se fosse tão bom, Alexandre, fala a verdade, se hoje você pudesse escolher onde trabalhar os teus salários, você trabalharia onde, irmão? De verdade? Para ganhar dinheiro? Bem ruim. Aonde? Lá em Dubai. Irmãos, pastor Alídio já estava fazendo missões na França, perto da Torre Eiffel, comendo um croissant e tomando um café gostoso. A França precisa, irmão, de missionários, viu? Um país completamente hoje muçulmano, para quem não sabe. Então, irmão, se fosse para vir te escolher, irmãos, hoje eu estaria, sabe onde? Numa praia, em Pastora, numa rede, uma água de coco.
Pessoas abandonando a pastora Carol e colocando uva na boca dela. Sem semente. Mas a vida não é conforme nós queremos, é conforme Deus quer. É conforme Jesus quer. Aonde Ele te coloca, irmão, entenda uma coisa: é um lugar que Ele tem propósito para se cumprir na tua vida. É um propósito no qual Ele levantou, Ele olhou assim: aquele é filho de Deus, eu vou colocar ele numa terra árida, para que possa florescer. Eu vou colocar ele num lugar que ele possa se posicionar, e aquele lugar seja transformado em nome de Jesus. Amém? Solo duro, trabalho pesado e sem garantia de retorno. Não tinha garantia nenhuma. Ele falou para fazer, mas qual foi a garantia que tinha? Era confiar no homem de Deus, do que saía da boca do homem de Deus. Você precisa confiar, irmão. Quando os pastores sobem nesse altar e lançam uma palavra de Deus para a tua vida, você precisa confiar. Você precisa ter fé, porque não é da boca deles, é a palavra do Senhor que é revelada nesse altar, para que a tua vida seja transformada. Aleluia. Deus, Ele não consulta a sua lógica, Ele ativa conforme a sua obediência. Não é tua lógica, não é o que tu acha, irmão. Não é o teu achismo, é conforme a obediência que você tem nele. O milagre começa antes de aparecer. Deus não disse: eu vou mandar a água primeiro. Ele falou: cavem. Ele não falou: eu vou mandar a água. Não, Ele falou: cava. Cava. Sabe, irmão, você precisa voltar todos os dias a orar mais, a buscar mais. Busca. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, aqueles que me buscarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Aqueles que buscam, eles acharão. Aqueles que confiam no Senhor encontrarão. Aleluia. Aleluia. Então Deus, Ele prepara você antes de liberar algo. Ele te prepara, irmão. Quantos querem milagre nesse lugar? Glória a Deus. Quantos querem que esse ano seja o ano do sobrenatural, o ano do renovo, o ano da restauração na sua vida? Levanta a mão, irmão, em nome de Jesus. Agora olha assim para o teu irmão. Agora assim, ó, levanta a mão e assim, ó, vira o dedinho assim. Mas, irmão, para você receber, você precisa estar preparado para receber aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Precisa estar preparado, irmão. Amém? Glória a Deus, irmão. Nós precisamos nos preparar. É como toda empresa. Para me poder receber o melhor, os meus clientes, eu preciso às vezes passar por tempo de reforma. Não é verdade, irmãos? Eu preciso mudar, eu preciso reformar, eu preciso mudar aqui. Parece que esse quadro não está mais bom, parece que o ambiente não está mais legal. Eu preciso modificar um pouquinho aqui. Para quê? Para que a minha empresa haja um retorno melhor, para que as coisas mudem. Eu preciso me movimentar. Amém? Quantos vão se movimentar a partir de hoje mais? Amém? E Deus, Ele age fora do padrão. Olha o que Ele diz no 3,17, Ele diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Ele diz: porque assim diz o Senhor, não haverás vento, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de muita água. Não tinha sinal de chuva, não tinha sinal de água, mas Deus, Ele falou que iria acontecer. Sabe, irmão, quando você vê, parece que não tem sinal que aquela pessoa vai mudar, parece que não tem sinal que as circunstâncias vai mudar, Deus só manda você ficar posicionado, orar, buscar, porque vai acontecer. Eita Deus, fala, meu Deus. Você crê nisso, irmão? Sabe, porque às vezes a gente desiste muito fácil das coisas, quando Deus manda a gente assim, ó, não precisa tu ir, irmão, só se posiciona, só ora, só busca, clama, jejua, faz voto com Deus. Amém? Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Deus, Ele não vai usar um método que você conhece, porque o homem, ele sempre busca métodos. Um método perfeito é você fazer isso, e faz isso daquela forma, e faz desse jeito que vai acontecer. Não, Deus, Ele manda somente você se posicionar e obedecer. O método, as circunstâncias que vai gerar vai ser Ele. Aleluia. Diga agora assim: o milagre invisível. Pela manhã a água veio. E uma coisa louca, não se ouviu nem barulho de água vindo, pastor Milton. Não se ouviu barulho nenhum. Deus, Ele trabalhou enquanto aquele povo confiou e descansou. Deus, Ele trabalha quando você muitas vezes está descansando na tua casa, está confiando.
Eu acredito que Jesus vai fazer. Aleluia. A água veio de outro lugar, por um caminho que eles nem viram que a água vinha, irmão. Porque a gente pensa, vai vir dali a bênção. É naquele lugar que vai vir. E quando espanta vem de um lugar que você menos espera. Quantos já viveram algo assim? E às vezes eu pensava assim, meu Deus, vai dar certo, pastor Milton. Ó, planejei, já está tudo na minha cabeça, vai acontecer. E ali não veio de onde eu esperava. E veio de onde menos você esperava. Meu Deus, não acredito que veio daquele lugar. Como que veio daquele lugar? E é assim que Deus faz. Porque não é no meu achismo, não é eu achar que vai vir daquele lugar que eu espero, que eu confiei. Não, eu preciso somente confiar no Senhor. É porque vem dele, a provisão vem do Senhor. A provisão vem do Senhor, aleluia. É dele que vem a provisão e o socorro para os teus problemas. E tudo, meu irmão, aponta para uma revelação maior. Diga assim, Jesus. Diga tudo, aponta para Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, amém? Diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, 15. Colossenses 1, 15. Já estava lá isso. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele se manifestou para que você pudesse ver Deus através de Jesus, para que você pudesse entender que um homem desceu nessa terra, que um homem pagou um alto preço de cruz, se chama Jesus, para que você olhasse para ele e falasse assim: eu estou vendo Deus, eu sei que Deus, Ele é verdadeiro. Quando você olha para Jesus, irmão, quando você aponta para o caminho de Cristo, quando você olha para Jesus, você começa a ver Deus de uma forma sobrenatural na sua vida. Amém? Antigo Testamento, Deus age, mas não é visto claramente. Novo Testamento, Deus se revela através de Jesus, Cristo. Aleluia. O Deus que nunca parou, Ele nunca parou de se movimentar, Alexandre. Ele nunca parou de se mover, Ele nunca parou de olhar para você ali. Ele nunca parou de olhar para você, Davi. Ele nunca parou de olhar para o Ramsés quando se mudou para cá. Pensou, que igreja que eu vou encontrar para o meu filho. Aí Deus olhou, vai ser aquela de Batista Viva. Ele olha para você. Eu me lembro que há 2019, comecinho de 2019, eu estava numa crise com Jesus. Já era pastor, estava passando por luta, morando de favor, bem aqui, ó, Dovilho Tacone 120, do lado da casa do prédio do pastor Elídio. Uma crise, irmão. Não queria mais saber de Deus, não queria mais saber de Jesus. E eu falava só assim: Deus, toda vez que eu passo na porta de uma igreja ali, eu sinto que é para mim entrar, mas eu não tinha força para entrar. Eu não conseguia entrar. Aí minha mãe falou assim: eu vou ficar. Minha mãe tinha vindo só passar férias, e as férias demorou umas 3 meses, porque eu estava numa crise, que eu não queria nem sair de casa praticamente. Aí minha mãe veio num culto, olha que coisa, e ela buscou o bispo Ney e falou assim: bispo Ney, ela conhecia que era o pastor Ney, né? Acho que não era bispo ainda, ou já era? Ainda não era não, né? 2019? Era pastor Ney, conheceu ele. Olha, o meu filho canta, tem um CD maravilhoso. Você não quer convidar ele para ir na sua igreja? Olha a mãe buscando estratégias. Convida ele para vir na sua igreja, irmãos. E um dia eu entrei por essa porta, porque eu não acreditava mais que Deus tinha algo bom na minha vida. Mas eu decidi vir. E quando eu entrei aqui, minha vida mudou. E eu nunca mais fui o mesmo. Aí pensa assim: você venceu então as crises, as lutas, você é só glória e vitória, aleluia. Não, irmão, luta tem pra caramba. Mas eu aprendo a confiar no Senhor. E Deus me deu uma esposa que todas as vezes que eu queria entrar em crise, ela falava: vai dar tudo certo, amor, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe, irmão, você precisa estar num lugar onde as pessoas vão olhar para você e vai falar: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tem até uma canção que diz, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Quando você olhar alguém cabisbaixo, como é o nome da irmãzinha aqui, nova, que chegou segunda vez, né? Como é seu nome?
Daiane, você precisa olhar para a Daiane, irmão, que está chegando agora, e falar: Daiane, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, pessoas que estão entrando hoje neste lugar para conhecer Jesus, você precisa falar: vai dar. Vamos falar para a Daiane, fale para ela aí, ó. Diga: Daiane, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Você está no melhor lugar, irmão. A gente precisa ser boca de Deus na vida das pessoas. A gente vê pessoas que chegaram na igreja, às vezes passa um ano, tu nunca deu um paz do Senhor para o irmão. Aí o pastor Elidio vive falando: nós somos irmãos, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. E às vezes um ano a pessoa entra e sai. Aí sabe quando que você vai lembrar? É quando a pessoa não vem mais para a igreja. Parece que o irmão nunca mais apareceu. Irmão, como? Ele precisa vir para um lugar onde ele encontra irmãos verdadeiros, que vão chegar e vão dar: meu Deus, vontade de te abraçar, dar um abraço aqui. Tem que o quê? Tem que prestar o vaso para aquele irmão, para o profeta encher de azeite aquele vaso, para que a palavra de Deus encha de azeite. Irmão, seja a boca de Deus. Sabe, muitas pessoas estão frustradas hoje em dia. Vai procurar, eu vi uma pesquisa, pastor Milton, de 90% de pessoas que saíram, decepcionaram com a igreja. 85%, acho que sabe por que foi? Porque se sentiram abandonadas. Que parece que muitas vezes estão dentro da igreja, são invisíveis. Aí houve um problema, irmão, se chateou com o irmão, sabe por quê? Porque nunca teve referência de olhar para alguém e dizer: aquela pessoa é de Jesus, aquela pessoa, vejo Cristo na vida dela. Irmão, seja referência na vida de pessoas. Seja referência. Sabe, irmãos, sabe quando que essa igreja ela vai estar cheia de pessoas aqui sedentas, pulando, clamando? É quando você for igreja. É quando você for irmão, é quando você se preocupar. É quando a pessoa entrar aqui, ela se sentir tão em casa, tão bem-vinda, né, pastora Sinara? Dizer: meu Deus, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Sabe, irmão, tem pessoas, eu fui no Rio de Janeiro com o bispo Ney, ano retrasado, e tem pessoas que elas ficam o tempo todo na igreja, sabe por quê? Não querem nem ir para a casa delas, porque dentro da igreja elas encontram amor que elas não têm dentro de casa. Elas encontram comida que elas não têm dentro de casa, irmão. E aquele jovem, dava 11 horas, meia-noite, eu falava: pastora Thaís, o povo não quer ir embora. Sabe por quê, pastor Neto? É porque aqui na igreja, lá eles serviam jantar nos cultos, todos os cultos, né, pastora? Final do culto tinha jantar. Eu até imaginei: deve ser porque o bispo está aqui, deve ser porque a gente veio. Ela disse: não, a gente sempre faz isso, porque às vezes na casa deles eles não têm jantar. Eles não têm comida, eles gostam de ficar na igreja porque aqui eles têm relacionamento. A gente precisa olhar para a igreja e ver isso, irmão. Quantos têm dons aqui, talentos aqui? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Irmão, se eu falar uma coisa para vocês, eu vou voltar a dar aula de violão no instituto. Eu participei, eu sou professor de violão, dava aula anos atrás. E teve uma licitação e eu ganhei para dar aula. E é no instituto onde já teve jovens que se mataram, se suicidaram. E eu vou dar aula lá. E o plano de aula que eu estou formando, pastora Sinara, é baseado, sabe em quê? Amor, amizade, comunhão. Eu vou colocar Jesus dentro daquela aula, daquelas aulas. Sabe, irmãos, a gente precisa fazer a diferença. Fazer a diferença, irmãos. Vai começar agora, até orem por mim, vai começar agora em abril, em nome de Jesus. Esse mês vai começar. Jovens, que esses dias uma jovem de 12 anos se matou, irmão. Se suicidou, irmão. 12 anos, se você abrir as redes sociais, quantos jovens, crianças estão se matando, pastora Sinara? 10 anos. Eu olhei um caso de um rapazinho nos Estados Unidos, 10 anos, irmão, que se matou, porque os meninozinhos ficavam curtindo que ele usava óculos e era dentucinho. Aí os pais procuraram diversas vezes a instituição. O que a instituição fez? Nada. A gente precisa se posicionar, irmãos. É aqui nesse lugar que bullying são quebrados. É aqui nesse lugar que a ansiedade ela é vencida. É aqui nesse lugar que a depressão ela vai embora. É aqui nesse lugar que a pessoa sai com fé no coração e declara lá na sua casa que Jesus é quem vive e reina na sua casa. É nesse lugar que pessoas são livres da prostituição, do engano, da mentira. É aqui na casa do Senhor. É nesse lugar, irmão. Amém? Diga eu creio. Aleluia. Jesus, ele tem milagre para a sua vida.
O milagre ele aconteceu, mas ninguém viu o processo, irmão. Ninguém viu, mas aconteceu o milagre. Sabe, quando alguém chega aqui, até brinquei com o Michael ali, com o Michael, não, com o Marlon, com o BID dele. Trocou de carro, BID agora, bênção de Deus. Mas ninguém viu os esforços dele, o processo que ele passou. Milagre, uma bênção aconteceu. Sabe, irmãos, é você e Deus. Você precisa buscar ser íntimo dele, orar mais. Quando o pastor, eu falei para a célula terça-feira. Cadê quem está na célula lá em casa? Levanta a mão aí, Bianca. Quem mais? Tem o pastor Carol, tem a Patrícia que está lá na célula. Eu falei assim: domingo essa célula vai estar na oração. Eu já intimei, pastor Elide. Eu quero ver vocês todos 16h30 na igreja no horário da oração. A célula que eu sou líder, irmão, vai ter que estar posicionada aqui em oração. Eu já falei isso. Já intimei a Bianca. Tem a Kathleen também. Já intimei, irmão. Tem que estar aqui. A gente tem que não é só se relacionar lá quando vai ter um bolinho gostoso no final, um cafezinho gourmet no final, não. A gente tem que se relacionar também dentro da igreja, aqui orando, buscando, clamando em nome de Jesus. E se não vier, irmão do céu, não queira não, vier não, eu vou te buscar na tua casa. Amém? Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto parecia derrota na vida daquele povo, Deus estava vencendo tudo. Deus está vencendo todos os dias. Lutas estão sendo vencidas, amém, irmão Silvio? Glória a Deus, lutas estão sendo vencidas, pastora Sinara. Todos os dias lutas estão sendo vencidas em nome de Jesus. E o maior milagre que ninguém viu, irmão, foi a ressurreição. A ressurreição, Mateus 28, 5 e 6 diz isso. Ninguém viu o momento exato, não teve plateia nenhuma, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós vamos comemorar, irmão, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, Ele vive, aleluia. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Aumenta só um pouquinho. Comece a falar mais com Deus essa noite. Fala com Ele: eu creio no Deus invisível, eu creio no Deus invisível, eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que se manifesta, eu creio no Deus que ressuscitou, aleluia. Eu creio num Deus que está nesse lugar. No vale eles não viram a água chegar, meu amado. Em Caná não viram a água virar vinho. Na cruz não viram a vitória. Na ressurreição de Cristo, aleluia, eles não viram o momento, mas eles creram. Eles creram. Nós precisamos crer que Jesus ele está se manifestando, ainda que você não veja, ainda que teus olhos não possam ver. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor ele preparou para nós. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Nós precisamos acreditar que Deus ele está se manifestando nos dias de hoje. A igreja do Senhor ela vai ver milagres acontecendo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, eu creio, Deus. Eu creio num Deus que continua nos surpreendendo. Eu creio num Deus que continua se manifestando. Eu acredito na tua palavra, Senhor. Assim como aqueles 3 reis viram o milagre acontecendo, assim como aquele povo viu, papai, em Caná, pai, da Galileia, ali no momento que a água se transformou em vinho, assim eu verei o milagre do Senhor. As bênçãos se manifestando na minha casa, na minha família, aleluia, no meu emprego, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Eu creio que nesse lugar terão mentes que serão transformadas, impactadas pela transformação. Aleluia, nós seremos transformados, Jesus. Nós cremos na transformação. Nós cremos um Deus que age. Nós cremos um Deus que continua se manifestando em nome de Jesus. Num Deus que continua se manifestando no meio daqueles que creem. Diga eu creio, diga eu creio, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12 diz, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levante sua mão.
você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a sua mente vai ser transformada pela mente de Cristo. Mente de Cristo. Coloca a mão na tua cabeça assim, diga mente de Cristo, diga renovação da minha mente, diga mente transformada, diga renovo, diga algo novo, diga vida nova. Aleluia, nós vamos ser transformados, Senhor. Nós vamos fazer a diferença, vamos estar posicionados na nossa casa. A vitória, ela vai vir em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, porque nós estaremos com a nossa mente transformada. Nós vamos pensar como Jesus pensaria, irmão, como Jesus pensa. Nós vamos agir como Jesus age. Nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: eu creio. Diga: eu confio. Diga: eu acredito que grandes coisas estão por vir sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia. Aplauda o nome dele. Mais forte, mais forte. Por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Diga: Deus é bom. Dá um abraço nesse irmão e profetiza uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Profetiza. Profetiza uma palavra de bênção. Você vai sair, irmão, ó. Eu não quero o Silvio abraçando a esposa, porque todo dia ele faz isso. Eu não quero a Juliana abraçando o Silvio. Sai do lugar de vocês. Que a mulher que não vai abraçar seu marido apenas, não. Vem cá, irmã Concita. Vem cá, ó. Abraça ali a nossa mais nova membra da nossa igreja. Amém? Amém. Jesus maravilhoso, quando você chama, ele vem. Aleluia. Ele nunca, jamais te deixará. A ouvir seu coração e dizer: Jesus vem. Amém. Quem vai encerrar é você, meu amor. Vem cá então.